Oi, gente, meu Deus, sejam bem-vindos ao show da Polly, que está bem atrasado essa semana, né? Vocês sabem que a partir de agora do mês de junho eu acabei, né, gente, tendo como minha grande meta retomar aqui o canal e voltar a fazer vários vídeos, que já fazia, né, um bom tempo que eu não tava fazendo tanto vídeo. E aí, no início do mês, tava tudo indo bem certinho, né? Eu tava lançando no mínimo, né, uns 3 a 4 conteúdos por semana, né? Então tem podcast toda segunda, vídeo de Star Wars toda quarta, né? Vlog toda sexta e depois no sábado tinha uma live, né? E nas primeiras semanas eu consegui fazer isso direitinho, né? Inclusive teve uma semana aí que eu lancei até mais vídeo do que eu pretendia, né? Porque eu consegui fazer uma live longa, que eu falei de vários assuntos, então eu também aproveitei para lançar alguns recortes aqui, né? Então o canal realmente tava bem agitado, bem cheio, e eu tava conseguindo manter nessa nova rotina, essa nova agenda. Mas nessa semana agora, gente, as coisas complicaram um pouquinho, né? Então eu acabei falhando dessa vez, né? Não consegui lançar tantos vídeos quanto eu queria, mas foi por um motivo bom, né? Porque acho que vários de vocês já devem saber, mas pra quem não sabe, né, gente? Eu estarei lançando um livro mês que vem. Ai, gente, eu tô tão ansiosa pra ver isso finalmente ser lançado, né? E vai sair, como eu falei, né, no mês de julho, agora, né, o próximo mês que a gente vai começar agora. E a data oficial, né, do lançamento, a data certinha, o dia, né, eu vou anunciar na próxima sexta-feira. Então já fiquem de olho, né, que próxima sexta-feira vai ter o anúncio do dia que eu vou lançar, né, o meu primeiro livro. Mas, por enquanto, o que é que acontece? Como falta pouco tempo para ele ser lançado, né, eu estava terminando algumas coisinhas. Eu estava fazendo uma última releitura, uma última revisão, né, e agora passei também para passar por uma última revisão ortográfica, né, um profissional vai olhar tudinho só para ter certeza que não tem erro nenhum, que não tem nada, né, para o livro ficar perfeitinho e eu poder lançar ele perfeitamente, né, no mês que vem. Então, por causa de todo esse processo, eu acabei que essa semana eu fiquei muito ocupada com isso, né, porque é um lançamento que é muito importante para mim. E aí eu foquei tanto nisso que eu cheguei a assistir o episódio de Star Wars no momento certo, mas não consegui gravar, né? Nem na terça-feira de noite, nem na quarta-feira de manhã, e foi passando o dia, não sei o que, coisa pra fazer, e aí foi atrasando tudo. Mas finalmente agora eu estou aqui, né, pra conversar com vocês, gente, sobre a série. E, meu Deus do céu, eu amei esse episódio. Eu amei muito, 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 muito esse episódio de Star Wars, gente. Eu achei que ele foi incrível. Eu amei que a gente teve muita cena de ação incrível, né? Teve muita coisa babadeira, assim, acontecendo. Foi realmente, assim, o grande ápice que a série estava construindo até agora. Não é o ápice final, claro, porque a série não se concluiu. A gente ainda tem mais 3 episódios. Mas foi, né, o ápice do que a gente viu até agora. Né, foi tudo que a gente viu era culminando nisso aqui, e agora a partir das revelações que a gente teve aqui e dos acontecimentos que tem aqui, né, e das mortes que rolaram aqui, é que o restante da série vai se desenrolar, né, em caminho para uma conclusão. Então eu gostei muito. Aqui basicamente a gente já viu, né, a pessoa ali que era o mestre Sith, né, que meio que foi confirmado que é um Sith, porque o personagem fala, né, que vocês, Jedi, me chamariam de Sith. Então, nesse caso, a gente pode dizer que é um Sith por enquanto, mas eu também acho, gente, que deixou uma brechinha ali para que depois eles entendam que não é necessariamente um Sith. Eu achei que meio que confirmou, mas não deixou assim 100%. Ainda há espaço, né, pra gente descobrir mais coisas sobre a forma como aquela criatura ali, aquela pessoa, né, estava usando a força. Mas a questão é que a gente descobriu a sua identidade, né, gente? E era o Kimmer, né, que é o personagem lá, que era o ajudante da May. E eu amei descobrir que era ele, né? Não achei que foi uma coisa assim surpreendente, mas não me incomodou o fato de ser meio óbvio, né? Porque eu achei que o personagem, ele é interessante. Então, eu gostei de ter sido ele. E também porque eu acho ele muito bonito, gente. Eu não sei se eu cheguei a comentar nos outros vídeos, mas eu achei ele bonito em todos os episódios. Desde o primeiro, eu achei ele muito gatinho. Eu achei ele muito atraente, muito maravilhoso. E, inclusive, eu falei, né? Eu tava sentindo ali uma química, né, dele com a May e também do Yord com a Osha.
E eu sinto que isso foi proposital na série, meio que pra colocar esses dois personagens como personagens atraentes, pra quando chegar nesse episódio aqui a gente ter o grande babado, né, que a gente descobrir que o Kimmer, ele é então um grande traidor ali, porque ele é o mestre Sith, e o Yord, né, ele foi assassinado. Então meio que eu acho que tudo isso foi feito de propósito, meio que pra manipular a gente, pra gente se interessar por eles e depois ter esse sentimento, né, de que um morreu e que o outro é um traidor. Isso, inclusive, é uma coisa, né, que eu paro, assim, pra pensar, porque a gente sabe que essa série tem uma showrunner, que é uma mulher, né, e a gente tem protagonistas aqui que são mulheres, e eu sinto que tem um quê de feminilidade aqui na série, como realmente sendo uma coisa mais feminina, né? Isso é uma coisa que, por exemplo, a gente tem a Rey sendo protagonista nos filmes da trilogia sequel, né, o Despertar da Força, Os Últimos Jedi, a Ascensão Skywalker, mas aqueles filmes, todos eles são dirigidos por homens, né, e acho que o roteiro também de todos é por homens, então eu acho que por mais que tenha uma personagem feminina, eles não têm uma vibe assim tão feminina, o filme em si, mas essa série eu sinto uma vibe feminina nela, e isso é uma coisa que me agrada muito, e eu acho que parte disso também é colocar os personagens masculinos como pessoas atraentes, né? Porque meio que tá pegando aqui aquela coisa daquelas espectadoras, né? Mulheres que estão vendo a série. Então eu acho que o pessoal que tá trabalhando nessa série, eles acertaram muito nisso, né? Eles fizeram a gente se atrair, de certa forma, pelo Yord e pelo Kimmer, né? Pra que a gente chegasse aqui nesse episódio novo e sentisse o impacto dos acontecimentos. Eu acho que foi muito maravilhoso. Eu fiquei muito chocada, gente, que o Yord morreu. Eu sabia que ia morrer um bando de gente aqui nesse episódio, mas eu pensava assim que eu não sabia que ele ia morrer logo tão cedo. Eu pensei que ele ainda ia durar mais episódios, porque é um personagem que eu acho que ele tinha potencial, mas eu também acho que foi legal ele ter morrido aqui, porque meio que surpreendeu a gente, foi uma coisa que foi chocante, né, que a gente não esperava que um personagem assim, que parecia tão importante dentro dessa série, fosse já ser assassinado aqui antes dos episódios finais. Então realmente foi muito chocante, eu fiquei meio triste que ele morreu, mas ao mesmo tempo eu gostei. A cena foi impactante, né, eu fiquei muito chocada, assim, quando aconteceu. E eu também fiquei, gente, chocada com a morte da Jackie. E eu fiquei até triste, porque no episódio passado eu tava falando pra vocês que, nossa, eu tô achando a Jackie tão legal. Até então ela não tinha tanta participação assim na série. Mas no episódio passado a gente viu ali uma amizade entre ela e a Osha crescendo ali, nascendo. E eu achei isso muito incrível. E também a atriz, gente, que faz o papel dela, ela chegou a fazer uma entrevista recentemente que ela falou que na perspectiva dela, né, na forma como ela estava atuando, ela entendia que a personagem dela estava meio que com um crush na Osha. Então ela seria ali uma personagem que é lésbica ou bissexual, enfim, mas obviamente a gente sabe, né, que os Jedi, eles não podem se apaixonar. Então, elas provavelmente, assim, nunca seriam um casal de fato, mas eu achei que ela ter uma atração faz certo sentido, e eu acho que deu um tempero a mais às cenas quando eu começo a repensar sobre elas, né? A forma como ela agia ali em relação a Osha, como ela olhava pra Osha, né? Que ela dava as risadinhas, que ela era simpática. Faz sentido que ela estava apaixonada, e eu acho que isso me fez gostar ainda mais da personagem, né? Basicamente, assim, amei ela, achei ela incrível, e fiquei bem triste que ela morreu. Mas, ao mesmo tempo, né, fico feliz que ela pôde ali servir uma cena de ação incrível antes de ser assassinada, né? Então ela lutou ali perfeitamente, achei ela maravilhosa. Aquela cena dela que ela tá com os dois sabres, achei ela, assim, muito incrível. Eu amei a personagem aqui, né? E eu também sinto que a morte dela, assim como a morte do Yord, eles têm um quê, assim, de ser legal e ser importante, porque trouxe algo chocante pro episódio. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que são mortes, assim, que elas são boas numa perspectiva narrativa, porque eu acho que elas vão levar as coisas pra frente, né? Especialmente que ali na morte da Jack, a gente vê, né, o Sol, ele falando, não, mas por que, né, você matou uma criança? E aí o Kimmer, ele fala, mas foi você que trouxe ela pra cá, né? Foi você que colocou essa criança em perigo. E a gente sabe que isso tem a ver, né, com o questionamento que ele tá trazendo ali em relação às atitudes dos Jedi, e meio que linkando com aquela questão, né, de que os Jedi, eles vão pegar essas criancinhas que são sensitivas, né, que tem ali uma sensibilidade à força, e pegam essas crianças pra treinar, né, deixam longe da família e colocam em várias situações de perigo, né? Então é um questionamento legal. Eu achei que a morte dela meio que deu vai dar esse tempero narrativo, que eu acho que é uma coisa que vai ser explorada nos próximos episódios, né? E a morte do Yord também, eu acho que vai ter um impacto muito grande ali, especialmente na Osha, né, em como ela vai estar se sentindo, porque eu acho que ela gostava dele. Então eu curti toda essa questão, né? E eu gostei, gente, que aqui a gente meio que começa a entender que o Sol, talvez ele não seja tão bonzinho quanto a gente esperava, ou pelo menos quanto eu esperava. Porque até então eu pensava, não, os outros Jedi, eu imagino eles estarem envolvidos em coisas assim, meio ruins, meio erradas. Mas o Sol, eu acho que ele é genuíno. O Sol, eu acho que realmente ele é bonzinho, ele, enfim. Mas aqui nesse episódio, a gente vê que realmente é provável que ele tenha também o segredo, sabe? Aquela coisa que os outros Jedi, eles eram culpados e que eles estavam escondendo, é provável que o Sol também tenha feito parte disso de forma mais ativa do que eu imaginava.
né, porque o Kimmer, ele fala aqui sobre essa questão da culpa, né, dele ter feito uma coisa errada e não sei o quê. Então eu gostei disso, né, que a gente vai ver que o Sol, ele é mais complexo do que parece, né, ele vai ter, talvez, ali uma coisa um pouco mais sombria sobre ele. Inclusive, nesse episódio, ele quase chega a matar o Kimmer, né, isso é uma coisa que me surpreendeu muito também. Foi um episódio que teve várias surpresas, né, então eu achei, assim, bem babadeiro essa questão. Mas eu continuo achando, né, que o Sol, ele é um personagem que ele é bem construído. De modo geral, eu não acho que ele vai ser, tipo, nossa, um vilão, uma coisa assim. Eu acho que ele ainda tem uma coisa pura e boa, mas ele só não é tão puro quanto eu imaginava que ele era, quanto a gente, né, no geral, imaginava que ele era. Então eu tô ansiosa pra descobrir mais sobre o que aconteceu, né? Mas, assim, adorei ele aqui. Eu adorei também que a gente finalmente viu as irmãs, né, May e Osha interagindo mais, elas se encontrando, né, e a May, ela querendo abraçar ali a irmã, querendo voltar a ficar junta, e a Osha simplesmente assim, não quero ficar com você, né, não concordo com você, não sei o que, você foi horrível, você é culpada aqui. Eu achei, assim, muito legal ver elas duas. Eu só fiquei meio frustrada porque eu falei, não, eu queria que os episódios fossem maiores, né? Eu queria que os episódios fossem mais longos, porque eu acho que esses personagens são tão legais que eu queria poder ver mais deles interagindo, né? Eu não digo necessariamente, assim, que a gente teria que ter uma série mais longa, no sentido de ter mais episódios. Mas, pelo menos, os episódios que a gente tem, todos eles serem, sei lá, de 1 hora de duração. Que é um horário, assim, a duração normal que a gente tem de tempo de uma série da Netflix, de uma série da Amazon Prime Video, de uma série da HBO. Normalmente são aqueles episódios de 1 hora. E aí você tem um tempão, né, pra desenvolver tudo. Eu não acho que essa série, ela tá mal desenvolvida, né? Mas o que eu queria ver eles desenvolverem mais, né, explorarem mais, eram as relações, que eu acho que os personagens, eles são muito interessantes. Os atores são muito carismáticos, então eu quero ver mais deles. Quero ver mais deles falando, deles dialogando, deles interagindo. Não necessariamente só sendo algo relacionado à trama aqui, à investigação em si. Mas eles realmente, né, existindo e engajando uns com os outros, se comunicando uns com os outros, né, enquanto pessoas, né, enquanto seres ali vivos, pensantes, enfim. Então eu queria ver um pouco mais disso, mas do jeito que a série tá fazendo eu também tô gostando, né. Eu amei também que a gente teve ali a troca das irmãs, que isso, gente, é uma coisa clássica da história de gêmeas. Se você tem gêmeas na história, você precisa trocar elas, né, de lugar em algum momento. Porque se você não fizer uma troca de gêmeas, é basicamente, assim, um desperdício de plot, né, um desperdício do plot de gêmeas. Então eu gostei que elas fizeram aquela troca ali, né? E quero muito ver o que uma ou outra vai descobrir a partir dessa troca, né? Porque eu acho que essa troca vai engatilhar ali certas conversas, certos diálogos que vão revelar pra gente, né, algumas verdades que a gente ainda não está entendendo sobre o cenário aqui dessa história. Mas acho que, além disso, gente, esse episódio, de modo geral, né, ele é um episódio que teve muita coisa legal, mas não é um episódio que eu sinto que tem muita coisa pra gente falar, porque não foi um episódio muito focado pra parte narrativa, ele foi um episódio que teve mais ação. Se vocês forem reparar, né, o episódio 4 e o episódio 5, né, o da semana passada e o dessa semana, eles são basicamente um episódio de uma duração normal, ou seja, um episódio de 1 hora, que eles dividiram em 2 episódios de meia horinha. Mas, na verdade, os dois são um episódio só. Tanto é, gente, que isso me faz pensar em outra coisa também, que é em relação aos títulos dos episódios. Vocês lembram que no início da série, né, eu cheguei até a falar isso no meu primeiro vídeo, os episódios, eles tinham títulos duplos? Se eu não me engano, o primeiro era tipo Perdida e Encontrada, né? Era um nomezinho barra outro nome. E o segundo episódio tem a mesma coisa. Mas a partir do episódio 3, né, isso muda. Se eu não me engano, o episódio 3 se chama Destino, ou alguma coisa assim. E ele é um nome que é ali sozinho. E eu achei isso estranho. Mas aí o episódio 4, né, que foi o da semana passada, ele se chama Dia. E o episódio 5 dessa semana se chama Noite. E os episódios, claramente, eles são uma coisa só, uma história só, que foi dividida em 2 partes. Então isso me fez perceber que, na verdade, os episódios, eles continuam sendo duplos. Eles continuam tendo 2 títulos e continuam trazendo essa questão de dualidade. Sendo que, ao invés de eles realmente estarem lançando os episódios completos, eles estão dividindo os episódios em 2 partes. Então a gente vê que o episódio da semana passada e o episódio dessa semana, eles são 2 partes. Então a gente tem dia e noite. E aí o episódio 3, que foi o episódio de flashback, ele também é a parte 1. Porque a gente sabe que também vai ter outro episódio de flashback, que eu não sei se vai ser o da próxima semana ou se vai ser da outra semana depois, né, o penúltimo episódio da série, que vai ser um episódio que a gente vai rever aqueles flashbacks, sendo que na perspectiva dos Jedi. E aí, provavelmente, aquele episódio também vai ter um título que vai linkar com o título do episódio 3 e eles vão ser uma dualidade, né? Então, eu achei muito legal isso da série, que eles continuam trabalhando essa questão da dualidade, mas não da forma, né, tão óbvia e clara como foi ali nos títulos do episódio 1 e 2, porque dessa vez a dualidade, ela tá dividida em mais de um episódio, mais de um capítulo da história. E eu achei isso bem legal. Outra coisa que eu amei, né, gente, eu vou voltar a falar do Kimmer aqui.
Eu achei todas as cenas de ação dele incrível. Eu achei ele matando o Jedi muito maravilhoso. E eu achei ele, gente. Eu já achava ele muito bonito, muito gato, né? Mas eu achei ele muito gostoso nesse episódio. E eu amei. E mais uma vez eu trago aqui a questão de que a showrunner dessa série é uma mulher, né? Eu amei que botaram ele de regata. Que botaram ele mostrando aqueles braços dele, gente. Eu achei muito maravilhoso. Porque eu sei que isso foi feito de propósito, né? Especialmente porque a série, né, dá a entender aqui que eles não querem colocar o Kimmer só como um vilão, que é um vilão e acabou. A gente sabe que, independente da gente concordar com ele ou não, até porque até agora na série tudo dá a entender que ele está sim do lado errado da história. Afinal de contas, ele é violento, ele matou várias pessoas, ele matou dois personagens, né, a Jack e o Yord, que são personagens que a gente gosta. Então eu não acho que a série ela vai passar pano, né, para o Kimmer e para os Sith. Eu não acho que a série vai dizer que eles estão certos. Mas eu acho que a série vai tentar mostrar pra gente, né, o raciocínio deles. Por que eles fazem essas coisas? Eles não só fazem porque, eles são do mal, né? Não é isso. Tem uma complexidade ali e é isso que a série vai explorar. Então, eu acho que a série quer que a gente entenda que o Kimmer, ele é um personagem ruim, que ele tá fazendo coisas horríveis e que ele tá matando personagens que a gente gosta, mas ao mesmo tempo, eu sinto que eles querem que a gente tenha uma certa abertura para ter curiosidade para entender o lado dele da história. E eu acho que uma das formas que elas estão fazendo a gente ter essa abertura é fazendo ele ser extremamente lindo e gostoso. Porque a gente fica, meu Deus, quero mais desse homem na tela. Ele está fazendo coisas horríveis? Sim, mas ele é tão gostoso que eu estou meio que perdoando. Eu acho que é isso que elas estão querendo fazer, né? A showrunner aqui, a moça que trabalha na série. Então eu senti essa vibe e eu gostei. Eu gostei e, inclusive, espero que ele não use mais manga em nenhum dos próximos episódios, nenhum dos próximos 3, né? Porque ele ali sem manga fica maravilhoso, fica perfeito. E eu já digo mais uma coisa, né? Pra mim, todas as cenas dele lutando aqui de regata, né? Com os braços pra fora, pra mim tá ali pau a pau, né? No nível de ser incrível e icônico com aquela cena, né, de A Vingança dos Sith, que a gente vê o Anakin peitudo acordando assim, assustado depois de ter o pesadelo com a Padmé ali morrendo. Aquela cena pra mim de A Vingança dos Sith é icônica e os braços aqui, né, do Kimry, né, desse mestre Sith estão ali no mesmo nível, na minha opinião, sabe, realmente icônicos. Mas basicamente, né, gente, é isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre esse episódio, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu sei que ele saiu atrasado, eu sei que ele tá sendo um pouco mais curto do que os outros, mas foi porque realmente essa semana ela foi meio complicada, mas eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, né? E é isso, deixo vocês por aqui. Até mais!